Alô? Tem alguém aí? Será que vocês são como eu, que perdem o sono pensando no mercado cervejeiro? Por que as cervejarias seguem fazendo Reis e IPA tudo igual? Qual é o tamanho do mercado cervejeiro artesanal no Brasil? Quantas cervejarias ciganas tem no país? Dos estúdios da Pint Network, eu sou Ludmila Almeida, mais conhecida como Hipacondríaca, e o Surra de Lúpulo de hoje é Cada Cerveja Uma História, a tampinha da garrafa. Mas eu acho que o fato da tampinha ter surgido quando ela surgiu e ter permanecido com uma certa inflexibilidade, ela ter mudado muito pouco desde que ela foi patenteada, inventada e introduzida no mercado, é bastante significativo. Lembrando que vai ser essa transição da importação de barris para a importação de garrafas. E não só disso, mas uma transição também de importações inglesas, que influenciaram a cena cervejeira brasileira no começo, para cervejas alemãs, que vêm já com esse novo invase. Em 1881, as importações inglesas vão diminuir bastante, fosse em barril ou fosse em garrafa. Enquanto isso, os barris alemães não crescem. Por quê? Porque a mudança no padrão de exportação e de consumo mudou também. Aí a gente vê uma importação de quase 30 mil caixas com garrafas de cerveja e quase nenhum barril. Meus convidados nesse papo histórico são Gabriel Gurian e Henrique Boaventura, quinta-feira, 29 de janeiro de 2026. O Surra de Lúpulo está prestes a completar 6 anos de existência, então se você gosta do conteúdo que a gente cria por aqui, considere virar um mecenas e apoiar o projeto. Basta acessar o link apoia.se/Surra de Lúpulo e escolher um apoio que cabe no seu bolso. Também tem aquele jeitinho fácil e grátis de ajudar, que é mandando o link desse episódio para quem gosta de cerveja e de história, e isso faz muito bem pro podcast. Além disso, dá 5 estrelinhas no Spotify, no Apple Podcast, isso ajuda as plataformas de streaming a entenderem que a gente é relevante para vocês e vamos recomendar o nosso programa. Não é novidade que a Stannis é a nossa patrocinadora. Afinal, já faz 12 meses que vocês me ouvem repetir isso por aqui. Com muito orgulho. Mas sabe o que é uma novidade? Eles renovaram o contrato com a gente e seguem apoiando o nosso conteúdo por mais um ano. E tem coisa melhor. Tem, sim, senhor. Quem ouve o Surra de Lúpulo tem 12% de desconto em qualquer compra no site da Stannis usando o cupom SDL12. A Stannis é uma cervejaria de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, multipremiada no Brasil e no exterior. E você pode anotar, vocês ainda vão ouvir falar muito da Stannis por aqui. Então acesse www.stannis.com e faça suas compras. Cervejas frescas e de qualidade entregue em todo o Brasil. Bom, Brasil, sem mais delongas, sem mais mimimi bobobó, como a gente falou no começo, esse é um programa meio do axé da Bahia, né? Que é dançando na boquinha da garrafa, na tampinha da garrafa. Na tampinha. Eu ia fazer essa piada, mas eu pensei, a Lud foi tão séria no início do programa que eu não queria quebrar esse flow. Agora já podemos nos estragar, então. Agora podemos ir. Beleza, agora tá liberado. Agora a energia veio lá em cima. Agora é isso aí, vamos se sujar. Agora podemos ir, Brasil. Então, a gente vai hoje mudar um pouquinho o foco dessa série, mergulhando em outros temas, né? E esse primeiro tema é a tampinha da garrafa. E a gente vai poder observar pelo viés histórico, sem focar só na história de uma marca ou de uma empresa. E aí, gente, a gente escolheu esse ponto que pode parecer pouca coisa, mas não é. Você já parou para pensar na importância da tampinha da garrafa? Ou tu só chega lá, abre sem pensar. Ou então você é daqueles puristas que tem aquele abridor que não amassa a tampinha. Esse talvez seja um pouco mais cuidadoso, né? Uma pessoa que tá um pouco mais preocupada, guardar aquela tampinha ali. Pois é. Esse negocinho aí que garante a higiene, preserva a carbonatação e a segurança alimentar que a gente vai falar hoje. Mas antes, o Gabriel vai puxar todo um fio, porque ele é um professor, Brasil. Ele é um cara muito atencioso. Ele vai puxar tudo. Assim eu estou enxergando agora, tá? É assim que enxergo agora, depois dos 45 anos. Só para vocês saberem, sendo bastante descritiva, Gabriel botou os seus óculos na ponta do nariz, que é assim que eu enxergo atualmente. Ou com a letra 12 do Kindle, né? Não tem mais como crescer, eu só fico passando página. A Lud tá começando a usar lupa no Kindle. Não, cara, tá difícil pra mim no Kindle. Tipo assim, tudo que eu mais faço no Kindle, passar página e não sobe o percentual, porque eu tô sempre no mesmo lugar. Cada página é um caractere, né?
É quase aquela leitura que é uma palavra por vez na tela. Eu tô começando a usar o Kindle no modo retrato. Não, paisagem. É tipo, você ia fazer aquelas festinhas de aniversário improvisada na escola, aí você ia fazer parabéns, pessoa. Aí você imprimia uma letra por sulfite, porque você só tinha esse mecanismo de impressão, e aí no Kindle da Lud é uma letra por página. Aí não avança. Não avança. Na matricial, Gabriel, na matricial. Mas o soletrar tá em dia pra caralho, né? Eu tô nessa fase da minha vida, mas voltando, Gabriel, ele vai puxar um fio pra gente poder pegar e entender um pouquinho antes, né, pra falar sobre o invase e vedação. A gente vai dar uma contextualizada geral para daí, de fato, esse rio de conhecimento desembocar na história da Tampinha. Então, Gabriel, por favor, desemboque. Eu acho que o Henrique queria fazer uma colocação antes. Eu só ia comentar que, apesar de que o Gabriel é o motor, né, a fonte motora desse trem desgovernado desse programa, que, inclusive, a Tampinha também é responsável pela cerveja ser do jeito que ela é hoje. E isso tem uma razão bem específica. Aguarde. Olha só. Você não vai acreditar na quinta razão. Plantou a sementinha da curiosidade. Não saia daí, famoso. Clickbait. Só queria dizer que esse motor é um motor de Opala, com a maior irresponsabilidade do mundo, mas sigamos então. Vamos lá. Parece fortuito, né, o lance da tampinha, sei lá, a gente poderia estar falando de garrafa, de tradição estética de rotulagem, tem várias pequenas coisas que têm o seu interesse, mas eu acho que o fato da tampinha ter surgido quando ela surgiu e ter permanecido com uma certa inflexibilidade, ela ter mudado muito pouco desde que ela foi patenteada, inventada e introduzida no mercado, é bastante significativo e a gente também consegue entender isso melhor olhando para trás, né? Olhando para as demandas que levaram para o advento da invenção da tampinha coroa, como ela ficou conhecida no seu ponto, no seu lugar de origem. E para isso a gente tem que falar um pouco de invase, né? A gente vê hoje as opções do mercado, tem garrafa long neck, garrafa de 600, garrafa de litrão, latinha, que também é um outro lance técnico importante. E a gente vê no Brasil, por exemplo, não tem barril. Tem barril de chopp, né? Barril de alumínio, se não me engano, é esse o material mais comum. Mas não é uma coisa comercialmente tão disponível para as pessoas comprarem. Então a gente tem esse rol de formatos com os quais a gente está mais acostumado, mas nem sempre foi assim, né? Por muito tempo, o invase e a distribuição de cervejas teve como o seu veículo principal o barril. E a garrafa vai começar quando? Já que nós estamos falando de tampinha. Num uso doméstico, até porque a gente tem que se lembrar de que a cerveja foi um produto doméstico por muito tempo, com uma relação feminina muito forte também nesse ambiente doméstico, antes dela ter um viés comercial no sentido de renovação urbana da Europa na época moderna e tal. Então ela vai começar a aparecer de uma forma mais visível em uso doméstico no século XVI e uma atração comercial um pouco maior no século XVII. Ainda assim, ela não vai sobrepujar os barris. E a gente está falando aqui de Europa continental e também Grã-Bretanha. Uma parada interessante, importantíssima, na verdade, é que, como o Gabriel trouxe, os casks, ou os barris, eles eram usados como fonte primordial, né, da distribuição de cervejas, e que, por muito tempo, depois da adoção do invase em garrafas, quem fazia o invase não era a cervejaria propriamente dito, principalmente na Inglaterra. Quem fazia o invase eram os pubs. Então, tipo, a cerveja era comprada nos pubs em barris e os donos os publicanos, né, que faziam a parte de invase em garrafas para distribuição dentro daquela região. É só um parênteses. Excelente. E ainda assim, apesar dessa gradativa disseminação dessa opção, ela não vai ser um lugar comum, ela até é descrita como quase um luxo para alguns patrícios de alguns lugares específicos, da elite, sobretudo. Ela só vai ser lugar comum no século XIX, nos 1800. Tem uma citação legal, só para exemplificar como esse invase de cervejas era feito em ambiente doméstico e o que era feito para solucionar a vedação desse invase. Então tem um sujeito chamado Gervase Markham. Ele era um poeta e um escritor, um cara que escreveu sobre absolutamente todo tipo de coisa, assim, de jardinagem à economia doméstica. E ele tem um manual para as donas de casa, de 1615, em que ele aconselha essas mulheres para que, ao engarrafar as cervejas que elas produziam, que elas deveriam colocá-las em garrafas redondas com bocas estreitas e, em seguida, vedá-las bem com rolhas, colocá-las em uma adega fria, enterradas até o meio em areia, certificando-se de que as rolhas estejam bem amarradas com um barbante resistente, para evitar que se soltem e vazem, o que arruinaria completamente a cerveja.
E esse tipo de indicação é muito comum nesses manuais ingleses, que a cerveja ainda é um produto doméstico, isso aparece bastante. Mas esse conselho também vai aparecer até o século XIX, às vezes até no começo do século XX, para outras coisas. Então, você está fazendo uma limonada, né, um refrigerante caseiro, tem sempre essa indicação. E aí aqui a gente vê uma primeira solução para essa demanda, que é a rolha, presa por um outro elemento que vai garantir que a pressão interna não expulse essa vedação. Mas isso, como a gente vai ver, não é sempre tão eficaz assim, por uma série de questões. O glorioso Henrique já chegará lá. Inclusive, eu acho que a questão de colocar essas garrafas até a metade na areia é pra, se elas explodir, não destruir o resto que tá em volta. É tipo um colete à prova de garrafas. A areia, ela mantém um pouco de temperatura e ela vai preservar também essa dispersão de algum acidente. E vai absorver o líquido que vai derramar também. Isso é o primórdio da segurança alimentar. É isso aí. Logística com segurança, né? É isso. A Aline do mapa prova. Vamos ver como que isso funciona hoje em dia, né? Pegar alguma receita experimental muito violenta, muito selvagem e ver, largar lá e Deixa acontecer. deixa acontecer naturalmente. E o que acontece dentro da garrafa? Geralmente, tem uma fermentação secundária, né? Hoje em dia, as cervejas recebem uma carbonatação artificial, né? Cervejas de linha, cervejas comerciais de grande escala e tal. Ainda algumas têm essa segunda etapa que passa dentro da garrafa. Nós falamos disso no episódio da Duvel, que tem a sua preservação das suas cepas exclusivas de levedura ao usar uma cepa neutra só para realizar essa segunda fermentação em garrafa, para dar essa carbonatação que a cerveja tem. E isso apresenta, claro, esses desafios, né? É um resultado que passou a ser atrativo. Ainda existe até um comentário sobre a cerveja inglesa tradicional ser meia choca, porque ela não tem uma carbonatação tal qual uma lager de linha. Então a pessoa desavisada chega lá e fala assim, isso aqui está ruim. Não, são outras tradições e outros parâmetros. Só que a garrafa, ela favoreceu uma cerveja com mais carbonatação porque ela passa por essa segunda fermentação. Só que isso apresentou um novo desafio que precisava de uma solução melhor, ou pelo menos mais previsível, mais regular do que essas rolhas amarradas com o barbante. Ainda assim, né, estamos aqui no século XVII, século XVIII, os barris ainda seguiam importantes. E aí, falando de cerveja inglesa, não é à toa que o Cameron, né, em sua defesa da Real Ale, também defende o armazenamento e o serviço calcados pelo barril. Porque isso representou algo muito importante para a consolidação de tradições diferentes dentro da Grã-Bretanha, mas também na Europa continental. E, finalmente, se a gente chegar no 19, em que a gente vai ver essa transição de uma forma mais evidente, esses desafios, né, de vedação da garrafa vão ficar mais urgentes, né? Urgentes numa escala comercial, de fato. Se você tem esse dilema para a economia doméstica, você não tem uma grande disseminação desse problema e um chamariz para que as pessoas tentem resolvê-lo. Você não tem gente morrendo, você não tem depósito sendo inundado. Inclusive, a Beer Flood de Londres, de 1819, foi num puta de um tonel, não foi num monte de garrafa estourando por aí. Só que conforme as garrafas vão virando uma opção comercial mais disseminada, mais viável, inclusive exportadas, inclusive da Europa para as Américas também, aí isso vai ficando cada vez mais necessário de uma solução definitiva, digamos assim. Só para ilustrar essa transição, tem estatísticas do Brasil que eu acho bem interessantes. Elas foram reunidas pelo historiador alemão Edgar Kobe, que é um cara que mapeia a transição do mercado cervejeiro no século XIX e o que veio depois a partir da fundação e do desenvolvimento da Brahma até a década de 1930. Ele é um pouco apressado, digamos assim, para falar do 19, mas as estatísticas dele ajudam a gente a vislumbrar isso, mais ou menos, né? Lembrando que vai ser essa transição da importação de barris para a importação de garrafas, e não só disso, mas uma transição também de importações inglesas, que influenciaram a cena cervejeira brasileira no começo, para cervejas alemãs, que vêm já com esse novo invase. Então, em 1856, tem um grande pico nessas importações inglesas, que começaram com a abertura dos portos no começo do século. Então, na metade, ele vai atingir o seu máximo, e a gente tem um registro de quase 23 mil barris em entrada no porto do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, capital, é a nossa estatística mais emblemática, da qual a gente pode estender um certo paralelismo para outros lugares no Brasil, 1856. Aí, em 1877, esses números já se mostram um pouco mais diversos, com os barris coexistindo com importações de garrafas e também um começo mais expressivo de entrada de produtos alemães. Então a gente vai ter 20 mil barris, mas já cerca de 10 mil caixas de garrafa de cerveja ainda inglesa, enquanto os alemães estão vindo aí aos poucos. Só que aí, 4 anos depois, em 1881, as importações inglesas vão diminuir bastante,
fosse em barril ou fosse em garrafa. E, enquanto isso, os barris alemães não crescem. Por quê? Porque a mudança no padrão de exportação e de consumo mudou também. Aí a gente vê uma importação de quase 30 mil caixas com garrafas de cerveja e quase nenhum barril. Então, num período de menos de 30 anos, você tem essa mudança significativa por aqui, que também acaba refletindo um pouco dessas transações ultramarinas. É nesse período que as grandes marcas que começaram no século XIX, que a gente já viu, estavam se consolidando em mercado interno e algumas delas vendendo para outros países e outros continentes também. Então isso é um sinal de que a banalização do uso da garrafa vai fazer com que essa demanda por uma vedação eficiente seja cada vez mais disseminada, não só na indústria de cerveja, diga-se. Uma coisa interessante que me ocorreu agora também, Lud e Gabriel, é que se a gente for pensar, a gente tem um aumento de invase de garrafas, porque o que acontece? Vamos lá. Primeiro, vamos pensar num pub, né? Um pub inglês. O pub, ele era a sala de estar do ser humano, o ser humano inglês, né? O reino unidense. Basicamente era a sala de estar dessa pessoa, porque as casas eram pequenas, ou as casas não tinham infraestrutura, e estar ali era basicamente estar no lugar onde tu fazia tuas refeições, era o lugar onde tu ficava quente, era o lugar onde tinha muitas coisas. Se a gente for pensar nas datas, mais ou menos, e a gente começar a ver essa migração para garrafas, a gente também tá vendo a migração para uma sociedade onde a casa se torna um pouco mais receptiva à família, às pessoas. Então ela já não precisava mais conviver tanto no pub, onde a cerveja era servida em barril, geralmente. Barril, casks, etc, etc. E ela pode começar a consumir em casa, porque a sua casa agora é receptiva também para isso. Então é bem interessante essa migração também, que ela não ocorreu tipo assim, beleza, agora a gente tem garrafa, lógico, vou migrar tudo pra garrafa, mas também para essa necessidade das pessoas de estarem dentro de casa, estarem fora do ambiente onde a cerveja era consumida de uma maneira diferente. Perfeito. E isso se reflete em outras instâncias também, né? Você tem uma cisão muito marcada da vida privada e da vida pública e de quem pode frequentar os dois ambientes, né? Você também tem uma cisão grande entre o feminino e o masculino, a mulher que, especialmente nas sociedades ibéricas, ficava restrita ao ambiente doméstico, só podia sair para ir para missa, por exemplo. E a casa não era pensada para receber. Exato. A casa era o ambiente da família. E no século XIX você, de fato, vê essa abertura de porta, uma sociabilidade que vem para dentro. Tem um detalhe interessante no Rio de Janeiro, que essa importação de costumes ingleses, as mulheres começavam a querer tomar o chá das 5. E aí elas começavam a receber as suas amigas, e por isso você também tem um impacto desse costume na vestimenta. E aí você tem uma série de alfaiates costureiros tendo que fazer vestimentas apropriadas para o chá das 5, né? O que no caso das mulheres era chamado de tea gowns, que eram umas roupas mais leves assim e tal. Então, de fato, isso é um lance que ocorreu mesmo no século XIX, bem colocado. Então, voltemos às garrafinhas, né? A gente tem essa disseminação, essa necessidade de vedação, e aqui a gente ainda tem a permanência do barbante e também o uso do arame. Um arame que, se a gente pensar, é um material mais resistente, mas por ser mais resistente, ele também apresenta uma certa... Ele faz uma resistência contra a rolha que pode deformá-la. E isso é uma das críticas que se apontam pro arame. Por isso que hoje, se a gente pegar essas garrafas de espumante, ou mesmo de cerveja, que vem nessas garrafas que a gente tradicionalmente associa aos espumantes, elas têm aquela coroinha no topo, que é para distribuir um pouco dessa força de vedação do arame e não deformar a rolha. E esse recurso do barbante no Brasil, ele era tão comum que você tem até uma distinção de algumas cervejas como marca barbante. Não que o conceito de marca dessa época seja tal qual uma marca que a gente entende hoje, mas é como se fosse tipo barbante, porque tinha esse tipo de vedação. Você tinha distinções de origem, mais do que de tipo, inclusive, mas você tinha também essa distinção do invase pelo barbante. E tem um negócio também que no século XIX é muito importante, que a garrafa ela vai ser o veículo de possibilitação do alimento preservado para fins militares e fins comerciais. É a garrafa que numa rolha e com arame vai passar pelo primeiro processo em larga escala de esterilização por submersão em água quente e vai permitir que você despache suprimentos alimentares para os exércitos. Isso foi lá com Nicolas Appert, na França napoleônica, e isso é o que vai dar origem para esses alimentos em conserva que vão começar a ser oferecidos para as pessoas. Então a garrafa ela é muito mais do que a cerveja nesse momento também. E você tem garrafas de vários formatos, né, com várias bitolas, mas você sempre tem essa metodologia que acaba perturbando todas essas pessoas que precisam da garrafa como um invase de excelência, um invase ideal, assim, ou um invase mais disponível, um invase mais barato. E mais fácil de transportar também, né? Mais fácil de transportar também. E é curioso ver pedidos de patente
pra estabilização do leite. Aí o cara tá literalmente falando da cerveja como um comparativo de outro produto que é pasteurizado, com ele vedado da mesma forma e submerso. Você tem livros de receita que ensinam a você extrair caldo de carne, envasar na garrafa e aquela mesma coisa. Passe o barbante, põe ele sob a água pra ele esterilizar e depois guarde, ele fica bacana por 3 meses. Então isso é um marco do século XIX, tanto da comida como um artigo comercial, quanto a comida preservada, né, de uma forma que dispense aqueles métodos domésticos de fermentação, por exemplo, enfim. É aqui que a gente vê a esterilização por calor antes de Pasteur descrever isso, de fato, isso ganhar a alcunha de pasteurização, etc. E por causa disso, né, por causa dessa disseminação toda dessa metodologia, a gente tem essa demanda para que isso seja resolvido, né? Como lacrar, vedar apropriadamente essas garrafas, e não qualquer garrafa, mas uma garrafa que está contendo um líquido gasoso que tem pressão ou que está construindo gás e pressão ali por uma fermentação secundária. Só que na segunda metade do 19, você também tem outros produtos semelhantes, que não só a cerveja, que vão necessitar desse tipo de solução. A gente tá pensando nos Estados Unidos, aquela terra de gente que só come açúcar e carne e fala bobagem. Os refrigerantes já são uma opção comercial que é bastante parte da vida do país, né? Você tem as ondas migratórias que trazem os seus costumes, mas que aderem a esses costumes também, que estão facilitando aquela vida cada vez mais urbana. E é justamente daí, dessa demanda dos refrigerantes, que aparece um sujeito lá de Maryland, no estado onde fica Baltimore, chamado William Painter, o Guilherminho Pintor. Guilherminho Pintor. Que em 1892 vai registrar a patente do que hoje a gente conhece como tampinha, coroa, crown cap, ou a tampinha mais comum de garrafa de cerveja que a gente tem aí no mercado. Vale dizer que na minha infância a tampinha era champinha. Chapinha. Champinha. Chapinha é aquele vinho que te deixa chapar. Aqui era chapinha. E champinha virava medalha, champinha tinha várias aplicabilidades na vida das crianças. Ficar fazendo assim, corrida. Pô, tu jogava até futebol de botão com tampinha, mano? Também, tinham várias aplicações na vida das crianças. Ah, que tempo bom aquele que tu trocava as tampinhas por brinde, né? Tinha isso também. E teve também uma fase já na vida adulta, bebendo mais cerveja do que deveria, fazendo as tampinhas de cerveja como peças de pôquer. Tudo errado. Só incentivando alguns vícios nessa frase. Tudo errado. E se você bebesse durante o jogo, você podia acrescentar o seu pack de fichas, não? Teoricamente não, Brasil, mas eu não posso nem confirmar nem negar que isso tenha acontecido. Meu advogado pediu pra eu não falar isso. Uma vida pregressa. Você dava um all-in, matava aquela garrafa de 600 ali, e depois na outra rodada você tinha uma ficha pra dar um small blind. Uma ficha pelo menos, uma ficha. Na verdade, você só tem que ser um pouco mais esperto ou esperta de não deixar essa situação acontecer, essa situação temerária acontecer, entendeu? Mantenha pelo menos umas 2 fichas ali pra você poder ter uma desculpa de meter a terceira. Enfim, vamos aprender a roubar, Brasil. Vamos aprender a roubar. O ouvinte do Surra sabe que aqui a gente tem os melhores patrocinadores, vamos combinar? Não só em termos de apoio a esse sonho, essa loucura que é ter um podcast, mas principalmente em termos de qualidade. Um desses patrocinadores que a gente tem um super orgulho de ostentar a marca é a Pinnacle, uma das maiores fabricantes de levedura do mundo, com sede na Inglaterra e que está com toda a força aqui no Brasil, levando qualidade em leveduras para cervejarias como a Croma, a Joy e a Cervejaria Nacional. Você que trabalha em cervejaria ou se é cervejeiro caseiro, precisa conhecer as leveduras da Pinnacle e conferir tudo que elas têm para oferecer em sabor, eficiência e confiabilidade. Para saber mais, acesse npbrewing.com.br e peça a sua. Bom, mas vamos lá, a gente começou a falar do Guilherminho Pintor e a gente vai tentar entender o que se passava na cabeça dessa pessoa inventiva para ter chegado aí para patentear a tampinha da garrafa. Então conta pra gente quem foi esse tal de William Painter. Vocês sabem que eu não gosto de ficar enaltecendo indivíduos e sujeitos, mas esse cara, de fato, ele parece ter tido uma cabeça boa. Ele fez soluções, assim, para colher alcachofra na infância, ele e as irmãs, porque o pai era aqueles padres de denominação protestante americana, com as quais eu sou pouco familiarizado, não quero falar bobagem aqui, então ficarei só nisso. Mas ele teve uma vida de uma cabeça muito inquieta e muito pragmática. Me lembra alguém. Várias carapuças serviram, amigos. Tá todo mundo naquele... É igual o Homem-Aranha. É você? É você? É você? Aquela cara poker face, assim, tipo... Será que é comigo?
E aí, ao longo da vida, ele transitou por várias áreas de atuação, né? Ele trabalhou numa indústria de couro, ele trabalhou com hidráulica, desde a infância, mexendo com o cultivo de alimentos. E aí, até que lá pros 50 anos, assim, do nadão, ele foi cativado por essa demanda de vedação apropriada de bebidas gasosas. Ele foi um cara que, de fato, era um inventor inquieto. Ele teve 85 patentes registradas no nome dele ao longo da vida, assim, e algumas dessas patentes são especificamente desde que ele se enveredou por essa questão da vedação das garrafas. E aí ele falou assim, simbora, vamos nessa, por que não? E aí as soluções nos Estados Unidos para isso, que estava preocupado em vedar refrigerante, tá? Isso aqui a gente está falando menos de cerveja aqui e mais sobre a indústria de refrigerantes, águas gasosas, soda waters e o escambau. As sugestões eram um tanto quanto peculiares, né? Porque você teria que mudar várias partes do processo para manter um líquido adequadamente armazenado, e ainda assim essas opções não eram 100% garantidas, né? Tinha a galera que falava pra você armazenar a garrafa de cabeça para baixo com rolha, para fazer fundo arredondado e deixar as coisas deitadas. Aí um armazenamento de coisa deitada que parece uma gota material, assim, uma gota maciça. Imagina a dor de cabeça disso. E também o material de outras tampinhas que foram propostas para esse tipo de vedação. Tinha borracha, tinha metal, sem um tipo de isolamento do líquido, aquilo, para não falar coisas piores, afetava o resultado sensorial e também provocava reações potencialmente nocivas para o consumidor. E é curioso porque esses refrigerantes caseiros, o advento deles é uma necessidade de quase medicação doméstica. Você faz uma coisa ali com limão siciliano, hibisco, açúcar, deixa ele fermentar, toma aquilo, é um restaurador, é um digestivo. Um tônico. É um tônico, exatamente. Aí você coloca isso numa proporção industrial, aquilo vira cheio de açúcar esquisito, aí você vai tomar um negócio que tá vedado dessa forma, corrói um metal, sei lá, Gabriela Lando, socorro, é alguma coisa que faz mal pra caralho, e você fica mal pra caralho, consequentemente. Meio extremamente ácido, na real, né? Um meio geralmente extremamente ácido que acaba corroendo a tampa da garrafa e, sei lá, colocando oxidação de metal dentro do líquido, né? Tipo, nada bom, né? Horroroso. Gente, eu queria falar duas coisas. Eu não tô conseguindo me concentrar firmemente. Primeiro, porque toda vez que vocês falam da tampa da garrafa, na minha cabeça, instintivamente, vem a musiquinha. Não tô conseguindo. E a segunda coisa eu me relacionei demais com o William. Me relacionei muito. O cara perdi o sono, que ele queria vedar esta bodega desse refrigerante, dessa água gasosa, e ele não conseguia dormir, e aí ele pegou e patenteou 85 paranauês, entendeu? Eu me relaciono demais. Pessoas que ficam agarradas em assuntos. Gente, todo o meu amor. Cervejaria ciganas. Puta que pariu, até agora. Palavras-chave complicadas. Gatilho. Vai daí, Brasil. Muito bem. Nessa onda de propostas nem sempre bem-sucedidas, para responder a essa demanda da vedação das garrafas, antes do William Painter, o escritório de patentes dos Estados Unidos registrou cerca de 1.500 ideias do que eles chamam de bottle stoppers, né? Desses tampa-garrafa, desses negócios que vão parar o líquido interno de dar aquela espichada, né? De vazar. E, inclusive, os flip-tops vêm daí. O cara que os inventou patenteou em 1874. Mas você tem uma série de variações de algum arame preso na garrafa, uma tampa de qualquer material que seja e depois um tipo de vedação que seja de borracha ou algo assim. Um ponto importante a se sublinhar aqui é que acho que a maioria esmagadora dessas propostas são de tampas reutilizáveis. São de tampas que às vezes estão presas na garrafa ou às vezes a indústria tem que reutilizar, reciclar, enfim. E aí um dos diferenciais da tampinha do Painter, como a gente sabe muito bem, como a mesa de pôquer da Ludmilla sabia muito bem, é que essas tampinhas são de uso único. E isso vai ser muito importante, porque isso vai fazer com que se pense num processo mais barato, de ampla produção e distribuição, e ainda assim que vai acabar por, né, um naco de engenharia sendo muito bem sucedido naquilo que ele deveria fazer, que é vedar uma garrafa de cerveja. Um parênteses legal aqui é falar que, realmente, hoje em dia a gente ainda encontra pra comprar, pra quem faz cerveja em casa, a gente ainda encontra flip-top pra comprar relativamente fácil, mas é muito mais barato você arrolhar uma garrafa com uma tampinha de metal, né, com a tampinha que a gente usa, seja ela twist-off ou pry-off, que
do que usar uma flip-top. A flip-top tem a vantagem da reutilização e tem a vantagem de não precisar de arrolhadora. O processo é menor para ter um resultado igual. Mas o preço é maior. Ela é uma garrafa por unidade mais cara. Eu comprei uns flip-tops uma vez de braçadeira, né? Você não tem que deformar a garrafa, você coloca uma braçadeira de metal na qual os arames estão presos, numa altura adequada, e ele fecha a garrafa legal. Mas tem algumas garrafas que não tem uma anatomia de gargalo, assim, que ele escorrega, aí é um perigo danado. Se não tiver pescoço, já era. Você tem que escolher bem onde aplicar. Mas voltando, o Painter, nessa inquietude, né, nesse universo de uma cabeça ultra sideral, profunda, mirabolante, ele teve uma primeira incursão para tentar propor um produto que ele chamou de selo, que era tipo uma bolha de borracha ou algum material flexível, assim, que tinha um fundo convexo. Aí é como se você colocasse ela no gargalo da garrafa, a anatomia da garrafa também é específica para que ela acomode essa rolha, e depois ela infle, e a pressão da garrafa faz com que essa rolha fique presa ali. E aí ele é chamado de loop seal, porque ele tinha um lacinho no topo que você precisava de uma ferramenta específica para pegar esse laço e depois remover. Uma descrição muito abstrata, mas haverá imagens do blog post, meus caros. Fiquem tranquilos. Eu quero imagens, imagens! Imagens, me dá imagens, comandante Hamilton. Eu quero que o mercado se exploda. Muito bem. Esse foi a primeira incursão dele. Ele conseguiu a patente dessa Bottle Seal em 1885, então 7 anos antes da Crown Cork, de fato. E aí, com essa patente, ele abriu a firma chamada Bottle Seal Company. Olha que criativo, né? É literalmente... Eu só consigo pensar numa foca. Vamos abrir uma ótica, Companhia dos Óculos. Muito criativo. Ainda que eu acho que existe uma ótica em companhia aqui na região. E será que o símbolo não era uma foca? Seria um bom trocadilho do Carilho, né? Gostaria. Nós não fomos criativos no nome, mas nós somos criativos na logo. Olha que bacana. E daí ele, especialmente na região de Maryland, onde ele estava atuando, acho que isso já é Baltimore. Há quase como uma denominação para esses bottle stoppers de Baltimore, como se houvesse um intercâmbio de tecnologia entre as pessoas que estavam tentando fabricar esses lacradores de garrafa e usassem mais ou menos da mesma metodologia, ainda que as pessoas tivessem patentes diferentes para esses produtos. Mas há quase uma pequena escola aí nessa década de 1880. Só que ele sentiu que essa opção que ele deu não era ainda 100% adequada, 100% eficaz, como deveria ser. Só que também ele se introduziu nesse mercado, aprendeu mais, teve contato com outros produtos, com outras patentes, com outras soluções, e aí decidiu elevar o sarrafo, né? Vamos partir para cima e resolver isso de vez. E aí, de fato, ele propôs, isso em 1889, para aprovação da patente em 1892, o que ele chamou de Crown Cap. Fala, meu povo, sou eu aqui do futuro, e eu fui duvidar de mim mesmo e me lasquei. Em vez de confiar no roteiro, eu fui por um senso de sei lá o quê, e quando eu digo que a empresa passou a ser chamada Crown Cap em vez de Crown Cork, eu cometi um erro. Então, de fato, a empresa recebeu esse nome de Crown Cork, apesar da tecnologia da tampinha ser também conhecida depois como Crown Cap. Então, vocês desconsiderem essa minha correção durante a gravação e bola pra frente. Valeu! Seria a tampinha coroa, né? Se você olhar a tampinha, ela tem, querendo ou não, uma aparência de coroa mais do que o bendito coronavírus. Lembrando aqui de passados traumáticos recentes, mas é só para ilustrar. E aí, o diferencial de uma forma imediata que você olha é porque é uma tampa externa que abraça o bico da garrafa por uma deformação na hora do invase. Mas ela também, por dentro, era revestida com cortiça, o mesmo material das rolhas, que impedia o contato do líquido com a tampinha e, consequentemente, a oxidação, a degradação, a transformação do produto interno de uma forma não desejada. Então, você tem algo que, de fato, era inovador. E aí tem uma citação dele, que, se não me engano, é da própria... Eu não sei se é do próprio pedido de patente ou de um comunicado que saiu num jornal de Baltimore na época, mas ele diz o seguinte: até onde sei, sou o primeiro a vedar garrafas com discos para tal finalidade, discos de cortiça, comprimidos em contato estreito com a boca da garrafa e mantidos nessa condição por uma tampa de vedação metálica flangeada, cuja flange é dobrada ou prensada para contato de travamento, enquanto o disco está sob pressão, com um apropriado ressalto anular na boca da garrafa. Ou seja, o bocal da garrafa também precisa ter aquele beicinho que as garrafas, especialmente as retornáveis, têm, para que a tampinha possa abraçar e vedar, enquanto
a parte interna também vai fazer uma vedação contra a parede interna da garrafa e, consequentemente, não impedir que o líquido entre em contato com a tampa, causando aí algum efeito indesejado. É claro que uma primeira versão pode ser suscetível a uma série de erros, não que ela fosse suscetível a erros, mas ela sofreu algumas modificações ao longo do tempo. Antes a cortiça era super grossa, né? O lábio da tampinha ele era muito grande, a curvatura, então isso tudo foi sendo refinado ao longo do tempo, equacionando inclusive a força necessária para você abrir essa tampinha, o que no começo era um problema, mas aí 2 anos depois, em 1894, o cara foi lá, patenteou o próprio abridor de garrafa. Então, o cara ele resolve o problema, cria mais um e ainda vende a solução do primeiro problema que ele criou. É isso aí. Porra, eu ia perguntar do abridor agora. Eu falei, mas quando é que surgiu esse grande amigo nosso, Brasil? Tá explicado. E ele fez um movimento duplo, porque o abridor, ele tem aquela cavidade, aquela boquinha que a gente já conhece, para você pegar e abrir a tampinha, mas na ponta dele, na ponta do outro lado, ele tinha um ganchinho que era apropriado para abrir o bottle stopper, o outro tipo de vedação que ele tinha proposto lá em 1895. Então você podia pescar a rolinha dele de um lado e abrir a tampinha com o outro. O cara foi... Só o cara é um gênio. Sem pontas soltas aqui. E aí, por conta dessa patente que ele obteve em 1892, ele não... eu acho que ele fechou o CNPJ da Bottle Seal e abriu a Crown Cork and Seal Company. Ele não aprende, né? Ele continua batizando a empresa ipsilíteres. Mas é que Crown Cork parece legal. Imagina se ele fabricasse papel higiênico. Como é que seria o nome da empresa? S-Cleaner. Aliás, não é Crown Cork, perdão, é Crown Cap. É literalmente o chapeuzinho de coroa. É a tampinha de coroa. Porque é um nome fofinho, né? É um nome legal. Tá bom. É um nome descritivo. É tipo assim, É tipo... Papel higiênico limpa a bunda é o nome da empresa. Exatamente. S-Cleaner. Porra. Fábrica de papel higiênico Clean S. Melhor nome que esse, só tipo Jarbas. O pior é que os americanos são super assim, né? Tipo, papel toalete, kitchen roll, né? Um rolo de cozinha. Mas tem uma piada muito boa sobre isso, né? Que é um inglês explicando pro norte-americano as palavras, dizendo assim, pros norte-americanos tem que explicar tudo, as palavras têm que ser literais, porque o norte-americano não entende nada. É tipo assim, papel pra limpar a boca. Tipo, sei lá. Mas isso é parecido com o alemão também, hein? Não fala do alemão. Ué, gente, o alemão porque essa mesa é o quê? Essa é a mesa de comer o almoço. Aí deve ter uma outra palavra, essa é a mesa de comer o jantar. Não, é literalmente Essentisch. É isso, Abendtisch. Entendeu? Mas isso é por causa do idioma. O idioma que é tosco, é arcaico. A gente descreve com uma certa abstração, né? Os caras descrevem ou por forma ou por função. Isso é muito comum. Não tô falando dos alemães, né? Na língua inglesa isso é muito comum. Mas o alemão tem uma coisa chamada Zeug, que é qualquer coisa. Zeug é coisa. Então, tipo assim, ó. É o trem. Feuerzeug, isqueiro. Tipo, coisa que acende, coisa de fogo. Coisa que acende. Enfim, deixa pra lá. É genial. Deixa quieto. Deixa pra. O germanófono revoltado com a língua alemã. Bom, vamos aí. O motor precisa colocar o trem de volta no trilho. Então, vamos lá. Venha. Meu Opala. Meu diplomata. Diplomata jamais. Minha personalidade não permite. A patente, a proposta e a atuação da Crown Cap and Seal Company foram muito bem sucedidas em relativamente pouco tempo, né? O grande desafio foi espalhar a palavra, mas o que não faltou foram provas de eficácia. Eventualmente tem outras jogadas de marketing para descrever essa palavra, mas você tem aí um produto que de fato foi muito funcional logo no começo, né? Esses ajustes finos demoraram um tempo, mas muita gente passou a ser cliente da Crown Cap. Logo, eles adquiriram direitos de produção fora dos Estados Unidos e começaram a ser contatados por gente, assim, de vários setores. Eles pensaram no setor de refrigerantes e águas gasosas e alcançaram esse setor, mas também gente do setor cervejeiro. E aí você tem empresas, não necessariamente cervejeiras, mas empresas bastante grandes já no período, né, da virada do 19 para o 20. Então, a Apollinaris na Alemanha, a Schweppes na Inglaterra, fala-se também de empresas na França, no Japão e até no Brasil, né, nessa época, logo no comecinho. E aí tem um lance curioso, né, eles estabeleceram uma firma com representante comercial na Inglaterra, e aí do Réveillon de 1894 para 1895, os caras fizeram tipo uns versinhos, assim, motivacionais, aquela coisa de vamos manifestar as nossas intenções de ano novo, né? Aproveitando que esse é o nosso primeiro episódio dessa série de 2026, os versinhos eram o seguinte: Let us hope in the year 95, every country, city and town will abolish both wire and cork and use the American crown.
que basicamente é que no ano de 95, todo país, cidade e vila abandone o arame e a rolha e usem a coroa americana. Então, tem-se aí uma atração que é boa, ela tem amplitude, mas ela não é ainda aquela força arrebatadora de eliminar todas as outras opções de vedação de garrafa. Mas isso estava em curso. E aí, por conta disso, você tem algumas histórias curiosas, né? Uma jogada de marketing interessante, que é por essa época aí também, o cara mandou um navio ir para América do Sul com garrafas fechadas com a Crown Cap. 40 dias para ir, 40 dias para voltar. Depois voltou, tava tudo intacto, bonitinho. Chamou jornalista pra fazer matéria, tal. Virou uma sensaçãozinha na costa leste dos Estados Unidos. E aos poucos a gente vai vendo isso cada vez mais sendo a opção mais desejada pela indústria de refrigerantes, como também a indústria de cervejas, não só nos Estados Unidos, mas em outros pontos do mundo. Perfeito. É isso, meus amigos. O trabalho é devagarzinho mesmo, comendo pelas beiradas e tal. Só que... Paciência, viu, Ludmilla? É preciso ter paciência. Tudo que não tenho, tá? Tudo que não tenho mesmo. Vamos fazer o quê, né? Olha só, hoje é quinta-feira e eu quero saber, você já garantiu a cerveja do final de semana? Porque eu tenho uma dica e eu tenho certeza que você vai gostar. A Dogma segue com rótulos incríveis e vários lançamentos para você poder conhecer. Quer pegar uma mais leve e curtir uma cerveja com ótimo custo-benefício? Tem a Pilsen, Session IPA, a Weizen e outras. Quer inovação e cerveja extrema? Não tem problema, eles têm a Hazy IPA, Imperial IPA e até Russian Imperial Stout envelhecida em barril. Pois é, não faltam opções para quem quer curtir uma boa cerveja. Aproveita que, além de tudo, tem desconto para os nossos ouvintes. Com o cupom SDL7, você garante a sua cerveja fresquíssima com 7% de desconto. Acesse o site deles, cervejariadogma.com.br. Enfim, só que a gente não tocou no assunto aqui de onde que veio essa ideia de falarmos sobre a tampinha da garrafa, que eu não consigo mais parar, eu vou cantar isso para sempre. Sobe e desce na tampinha da garrafa. Enfim, eu tava lá fazendo o que eu faço de melhor em minha vida, que é procrastinar, rolando Reels, e aí eis que passo num vídeo falando sobre justamente essa criação milagrosa, que ninguém fala sobre isso, e uma especificidade absurda, falando que tem uma quantidade XYZ de gominhos nessa coroa que vão aí permitir que ela seja tão perfeita, tão maravilhosa, tão vedativa, né? Que é o número cabalístico 21. Mas será que é isso mesmo, né? Aí eu trago pro Gabriel essa pemba. Tem um motivo específico para isso? Foi uma questão clara desde o começo? Ele ficou transitando, tentativa e erro, né? Ó. Essa pemba é bom. Doom Scrolling resultou num programa do Surra. Pô, se ela não dorme pensando nas cervejarias ciganas, cara, quando ela tá procrastinando, tudo leva, a mente direciona tudo para o trabalho. Minha cabeça é um terreno muito fértil, se vocês soubessem. É tipo assim, cabeça ociosa, oficina do diabo. Não, cabeça ocupada é oficina do diabo pra caralho, no caso da Ludmilla, né? Também. Exatamente. Mas enfim, conte pra mim, Gabriel. Esse lance do 21, ele é específico demais, né? Parece quase mitológico. Às vezes tem umas questões específicas assim. E já que a gente tá falando de uma coisa que é pensada do ponto de vista do design, né, do ponto de vista do design industrial, que tem cálculo, né, que tem porquês muito específicos do ponto de vista técnico, valeria a pena investigar o porquê desses 21 dentinhos na tampa e tal. E se você contar, de fato, o padrão é esse hoje em dia. Mas em tudo que eu fui ler, ninguém fala dessa quantidade ninguém menciona. Então isso não foi algo importante para o desenvolvimento, para patente, para nada, né? O sujeito desse vídeo fala que se fossem mais que 21, o material ele colapsaria. Ele rachava, ele colapsaria. Se fosse menos, ele não vedaria direito. Pô, mas existe uma série de outros elementos que vão fazer, que vão influenciar nessa variabilidade, né? Do tipo de material, da espessura do material, da espessura da boca da garrafa. Não dá pra falar que 21 é um número milagroso, que você põe 21 ali e de repente, sei lá, se você enterrar uma tampinha vai nascer um girassol. Ah, pelo amor de Deus. Ah, que fofo! E o vídeo também ele tem algumas inconsistências no sentido de partir da premissa de que o Painter desenvolveu a Crown Cap pensando na indústria cervejeira, o que não é verdade, como a gente já viu aqui. O design mesmo ele sofreu algumas alterações
Teve uma época que ele teve 24 dentinhos e tal. Então eu falo que isso é uma grande bullshit, né? O cara, ele foi um pouco sensacionalista na desonestidade e propagou aí uma fake news, tá ok? Mas aí a gente tá fazendo o nosso trabalho aqui. Claro. De trazer essa informação toda, brilhante. Só que isso aí não dá um rios, cara. Não dá um rios, não dá 1 milhão de visualizações. Eu quero 1 milhão de visualizações e plays na minha mesa. Não dá um rios, dá um mar. Caraca, gente. Você viu? A pessoa Esse rios não deságua em lugar nenhum. Exatamente. Ê, Brasil, vocês vão fazer agora? Ó, ele pegou a merda e fez um cinzeirinho de bosta. Ai, meu Deus do céu. Mas enfim, os estudos, né, que compilam, inclusive estudos que vão encher a bola do Painter e tal, alguns livros sobre, sei lá, os grandes inventores dos Estados Unidos, grandes contribuições para o design que vieram do país e tal, nem mencionam esse ponto. Então esse ponto eu acredito que ele não tenha sido relevante, tal qual o sujeito lá do vídeo fez parecer. O que a galera frisa mais é essa visão inventiva de um cara que de fato teve 85 patentes registradas no seu nome, e um tino empresarial, porque ele migrou entre várias esferas de atuação. No fim, fez 2 empresas bem-sucedidas a nível local, depois a nível nacional e a nível internacional. Então, ele não viu ainda todo o potencial, né, do seu invento em vida, mas logo que ele faleceu, a coisa continuou engrenando, que hoje é o padrão. Hoje é o padrão. Mas se eu tivesse que apostar, tá tudo relacionado à indústria. É tipo, qual é a menor quantidade de material que eu preciso pra fazer uma tampinha que faça ela mais barata possível? E como eu aperto isso com um equipamento que não seja tão caro pra eu conseguir fazer esse negócio funcionar e custar bollocks, tá ligado? E ele desenvolveu e patenteou a máquina de arrolhamento também. E tá relacionado à boca da garrafa. Se for pra... Na boca da garrafa agora, Lud. Vai descendo. Mas a boca da garrafa também, a boca da garrafa é padrão, né? Tipo, ok, a gente tem a de champanhe, a gente tem a de cerveja, mas que usa... Ela foi tornada padrão depois disso, né? Foi tornada padrão, então, tipo, o fato de ter 21 é isso basicamente, é o tamanho da garrafa. Se fosse 10 vezes maior, talvez tivesse, sei lá, 10 vezes mais dente. Eu acho que esse programa pode trazer engenheiros, bacharéis, diplomatas, designer de produto, exato, pessoas que vão chegar e falar assim, não, tem tudo a ver o 21, tal, e vamos deixar a galera brigar, porque, porra, o engajamento também, o hater do engajamento funciona muito, tá, Brasil? Então, se tiver alguma coisa errada... Não é isso, briguem, se eu tiver errado, tudo bem, não tem problema errado, mas as fontes que eu consultei, que não foram Wikipédia, me dizem que aquilo é irrelevante. Cabral, e lá vem você também querendo acabar com a fonte dessa pessoinha, deixar a pessoinha ter a fontezinha dela, ué. Eu, hein, tá vendo? Querendo tudo ele. Não, o Wikipédia não é ruim, ele tem sua função, mas o Wikipédia, às vezes, ele referencia certas coisas, às vezes não. Ele tá ali, deixa elezinho também. É gerado por ser humaninho também, né? Também. E tem uma triagem ali pra subir conteúdo e tal. Vamos lá. E você que tá ouvindo a gente e é cervejeiro caseiro ou profissional, já fez cerveja com lúpulo brasileiro? O Surra de Lúpulo tem o prazer de ter entre os seus patrocinadores uma fazenda de lúpulo nacional, a Milwaukee. Eles entregam um lúpulo size incrível, com qualidade, frescor e terroir da Serra Gaúcha. E se liga só nessa novidade, a colheita da safra de 2026 está acontecendo neste exato momento que te falo. E quem for rápido vai poder garantir o seu lúpulo Milwaukee com o máximo de frescor e todas as características sensoriais que ele tem para entregar. Corre lá para garantir o teu. Acesse o Instagram @lúpulosmilwaukee e converse com eles para garantir os primeiros pacotes da nova safra. Aí, a gente vai aproveitar que a gente está nesse momento de falar de coisas que fecham as garrafas e a gente acha que é importante a gente dar uma atençãozinha também a outras cositas que também possibilitaram a vedação. A gente já falou a rolha em outras ocasiões, a gente falou rapidinho do flip-top, a gente já falou da tampinha, mas agora Henrique vem com a parte técnica desta questão das vantagens e desvantagens entre cada uma dessas pequenas vedadoras. Henrique, por favor. Primeiro, eu queria trazer um fato legal, que é legal e estranhamente bizarro. A Guinness, a tão querida Guinness, né? Que inclusive foi o primeiro programa que a gente fez, foi da Guinness, não foi? Foi. O primeiro programa que a gente fez foi da Guinness. A Guinness só trocou o uso de rolhas por tampinhas metálicas, né?
na década de 60, em 1960, para vocês terem uma ideia. E, inclusive, gerou uma grandiosíssima comoção popular, porque a galera achou que mudou o gosto da cerveja. O fato de não arrolhar ela com uma rolha de cortiça e arrolhar ela com uma tampa normal, metálica, como a gente conhece hoje em dia. Então isso é um fato é uma anedota muito interessante que realmente aconteceu, 1960. Será que daqui a uns, sei lá, 80 anos, vão falar assim, rolou uma anedota que a Heineken disse que o processo de produção dela no Brasil saiu de 28 para 21 dias, mudou completamente a receita. Será que isso vai virar anedota também? Será? Na época que as pessoas bebiam álcool e se intoxicavam, daqui a 80 anos as pessoas não vão se intoxicar mais. Exato, tá certo, você tem razão. Vão estar tomando soma, tá ligado? Mas enfim, uma coisa importante que essa evolução, né? Primeiro, uma coisa que a gente precisa entender quando você pega uma rolha. Hoje a gente tem formatos diversos de rolha. A gente tem a rolha plástica, a gente tem a rolha sintética e a gente tem a rolha de cortiça. A rolha de cortiça é uma árvore que, é literalmente uma casca da árvore que é removida e ela é cortada no formato específico. Então, ela é, inclusive, um formato ameaçado de extinção, porque é baseado numa planta, realmente, que necessita ter uma plantação para remover essa casca para fazer. Mas... chama sobreiro a árvore. Sobreiro. E tá realmente diminuindo drasticamente e encarecendo, consequentemente, o uso de rolhas não sintéticas, tornando, inclusive, as pessoas que usam muito demodês, né? Mas, enfim. Tem a questão que, por ela ser um material não sintético, ela é porosa. E por ela ser porosa e por ela ser um material que é da natureza, né? Ela sofre com o tempo. Então, primeira coisa, ela permite a entrada e saída de gases. Ainda que micro saída e micro entrada, ela permite isso. Então a rolha de cortiça, ela tem essa desvantagem ou vantagem, dependendo da cerveja que tu tá colocando ali dentro ou da bebida que tu tá fazendo, que é ter essa troca com o ambiente. Mas também tem as desvantagens que não funciona para ninguém, que é, por exemplo, o encolhimento por ressecamento da rolha. A rolha tem que estar sempre úmida, porque senão ela encolhe, como toda madeira, né? Ela vai, conforme ela perde a umidade, ela perde também o seu tamanho, ela vai diminuindo. E aí, quem nunca teve uma cerveja que você perdeu a cerveja basicamente porque a rolha encolheu, joga a primeira pedra. Inclusive, não faz muito tempo que aconteceu aqui em casa. Uma eu consegui salvar ainda, tava começando a gotejar. Isso é um problema da rolha. Então, isso também é um problema que foi resolvido, né, com sucesso, quando foi criada as tampas que a gente conhece hoje, as crown caps. Mas ela também, agora falando especificamente, né? Outra coisa importante sobre as rolhas de cortiça é que elas também são suscetíveis a contaminação. Porque, novamente, porosidade, tem outros fatores que influenciam nesse contato, ainda mais quando o líquido está em contato com a rolha, que pode levar a uma mudança na cerveja que tu tem ali dentro daquela garrafa que está arrolhada com a rolha. Aí vem o tal do painter, jovenzinho pintor, que ele vai traz esse formato novo. Por que ela é boa? Qual é uma das diferenças? O Gabriel já trouxe um pouquinho, mas basicamente a gente tem uma tampa de metal que tem uma camada interna, que é geralmente de polipropileno, se eu não estou enganado, ou algum outro plástico que faz com que tu crie esse isolamento através de pressão. Entretanto, tu tem bem menos porosidade do que uma rolha, ainda que tu tenha porosidade. Isso é importante. Não é 100% isolado, mesmo tendo esse plástico, não é 100% isolado do ambiente. Ela não é a prova de erro. Entretanto, ela é muito mais barata e ela é muito mais industrial, né? O processo de industrialização com essas tampas ficou muito mais simples, de certa forma. E a gente tem 2 formatos hoje em dia que são os mais padrões. Tem 3, na verdade. Nós temos uma tampa que ela simula uma rolha, que ela é uma tampa de metal, que dentro dela tem uma rolha de plástico. Aí você vai ver isso muito em espumante, algumas cervejas muito específicas usam esse tipo de tampa. Mas as mais comuns que a gente tem é a Pry-Off, que é essa que a gente usa um abridor para abrir, que é a que a gente usa largamente. E também tem a Twist-Off, que é aquela que a gente gira, que a gente consegue abrir com a mão. Qual é a diferença das duas? Tem 2 grandes diferenças. Primeira, o material da Pry-Off, ele é mais rígido. É um material mais forte, mais resistente e mais durável. Ele é menos permeável ao oxigênio e permite que menos CO2 saia de dentro da garrafa. Isso é uma coisa importante. E o segundo ponto importante é que também são garrafas em formatos diferentes. A gente tem uma garrafa que tem a boca da garrafa ali. Desculpa, Lud.
Tem a boca da garrafa, num formato reto, somente pra quando virar a tampinha, né? Ela encaixar ali. E no caso das garrafas de torcer, ela é realmente uma rosca que tem ali na parte de vidro, que esse material, por ser menos denso, por assim dizer, ele tem menos quantidade de metal, ele se gruda, se molda melhor a rosca e tu consegue abrir com a mão. E aí, a gente também tem ainda, hoje em dia, o uso das flip-tops. Por que a flip-top ainda pode ser usada ou ainda é usada? Ela tem umas vantagens, porque ela é reutilizável, retornável, porque aquele materialzinho que é da tampinha, hoje em dia usa-se muito plástico. Antigamente era usado cerâmica para fazer aquela tampinha e uma parte de borracha, geralmente borracha, que poderia ser trocada. Então, tu tem uma vida, uma sobrevida maior daquela garrafa, ainda que a gente poderia entrar em vários problemas aqui de industrialização para esse tipo de contenedor, né, de recipiente. Mas a flip-top tem a vantagem de tu poder reutilizar ela e trocar essa borracha e continuar usando ela por muito tempo. Apesar de que ela também sofre desgaste como qualquer uma das maneiras de arrolhar que a gente falou aqui. Tanto a rolha de cortiça, rolha plástica, talvez seja uma das que menos deforma, mas é a mais feia da história e mais artificial possível, aquela rolha de cidra cerezer. E tem agora os twist-offs e as pry-offs, que também têm a sua função, mas elas também não são a prova de bala. Tanto é que a gente ainda vê gente hoje selando garrafas com cera para poder manter por mais tempo e garantir e cobrar um absurdo em cima de cada garrafa, porque tem cera na tampa que é impossível de abrir elas depois. No whisky também tem, né? O Maker's Mark é acho que o exemplo mais emblemático disso, mas aí eles já modificaram rolha, né? Já não tem tanta exposição assim, enfim, é só pra manter a marca do destilador mesmo e um distintivo estético que encarece o valor simbólico da marca. Basicamente é marketing, né? Marketing. Aí, ó. Aí, chegamos neles de novo. Aí, olha só, e esse plastiquinho que tem ali que protege a tampinha de não entrar em contato com o líquido, o nomezinho dele é liner. Liner. Olha aí, o liner. O liner é esse amiguinho que não deixa o líquido encostar ali e fica tudo bem. Ele, inclusive, tem, se você olhar nas tampinhas de garrafa, ele tem como se fosse uma... Identificação? Não é uma identificação que eu quero dizer, é como se fosse... Ele tem um anelzinho interno, se você olhar online, ele tem um anel que é justamente para ajudar na vedação e pegar esse anelzinho interno, ele vai pegar na boca da garrafa, e novamente eu não vou parar de pensar nisso, e vai ajudar a mantê-la aí mais fechado, o invase mais garantido ainda mais, né? E se você pegar e abrir uma garrafa e você ver que tá enrugado esse liner, que agora não me lembrava desse nome, ou na verdade eu não sei se eu lembrava porque eu talvez desconhecesse, é sinal de que ele tá envelhecendo e ressecando e você correu o risco de perder essa cerveja, se não perdeu. Exatamente. Bom, aí o Gabriel, na última fala dele, conta que o William Painter, apesar de ter feito 85 patentes e ter sido até bastante bem sucedido, inclusive nessa última, ter criado empresas com nomes duvidosos e etc., ele não viu de fato, ele viu um pouco, mas ele não viu essa maravilhosidade tomar cor, né? Ele morreu muito cedo. Então, conta pra gente um pouco do que foi a vidinha da tampinha depois do William, porque ele não viu a vida da tampinha como ela é hoje. Não viu, mas ela cá está entre nós, né? Exatamente. E nos nomes duvidosos, ele gastou toda a criatividade no modo MacGyver, né? E aí, no modo comercial, apesar de uma gerência boa, ficou faltando. Exatamente. Muito bem. Então, só para rememorar algumas datas, em 1885 foi o primeiro pedido de patente da primeira proposição dele de uma rolha de borracha ou material maleável que servisse ali como uma vedação. Em 1892 ele recebeu a patente da Crown Cap de fato e abriu a companhia Crown Cap, blá blá blá. E ele vai falecer em 1906 com 67 anos, né? Ele entrou nesse ramo tarde e acabou indo relativamente cedo, digamos assim. Nessa época, 67 anos além da expectativa de vida, mas ele tinha condições de vida boa, apesar, não sei se consumia muito açúcar, né? Ficava recebendo uns refrigerantes de brinde, né? Aqui, tá aí, o refrigerante tapado com a sua tampa. Bebe que faz bem pra saúde, né? Morreu de diabetes, coitado. Não sei. Mas existe uma diferença na trajetória desse sujeito, se for comparada com a trajetória de todos os cabeças de empresa que a gente viu neste glorioso programa. Que aqui não há Nepo Babies, pelo menos não nessa fase.
Ludmilla, não há Nepo Babies aqui. Não há Nepo Babies. Finalmente. Na verdade, eles estavam contando que eles iam ficar ricos sem ter que fazer nada. Será que foi isso que aconteceu? Ninguém falou de ter filho vagabundo, só falou que nenhum dos filhos do cara assumiu a empresa logo em seguida. Mas teve um genro Que merda. incompetente que passou a gerir a empresa depois que ele faleceu e quase levou tudo à falência. Quase levou tudo à falência. Ainda bem que ele morreu, William. Nossa, que desgosto. Não viu o desgosto, né? Não viu as pessoas picharem a pintura do cara. Enfim, e aí você tem uma série de desenvolvimentos na primeira metade do século XX que vão ser, nessas primeiras décadas, sobretudo desvantajosas para a empresa, mas logo as coisas vão melhorar. Primeiro você tem a expiração de patentes, algumas entre 1909 e 1911, o que gera uma perda de receita, ao mesmo tempo que, no caso da disseminação dessa tecnologia, faz com que mais pessoas possam aderir, comprar ou desenvolver as máquinas, invasar com aquela metodologia, e aquilo passar a ser cada vez mais a norma da indústria, né? Outra coisa que vai ser um baque também, sobretudo porque boa parte das receitas vinham da indústria de cervejas, da indústria de bebidas alcoólicas, é a Lei Seca, né? Que entra em vigor em 1919, é de 19 a 33? 20 a 33. 1920, que também vai dar aquele baque num grande quinhão de mercado. E se não me engano, a cerveja não entrou tanto naquele rol de bebidas contrafeitas, né, de bebidas contrabandeadas, feitas escondidas, como os destilados. Então, você de fato vai ter uma minada aí nesse mercado. Contudo, porém, entretanto, todavia, surgiu aí uma lifeline, uma linha de sobrevida para essa empresa que tem a ver com as rolhas. Olha só. Na década de 1920, então, a Lei Seca já em vigor, o genro já tendo feito cagada no puleiro, surgiu um sujeito chamado Charles McManus. Ele era de Nova York e ele era diretor de uma companhia chamada New Process Corp. De novo, as pessoas sendo muito literais dos nomes dos seus negócios, cara. New Process Puta Corp. Que parola, meu irmão. O que você fabrica? Novas rolhas. E é literalmente isso. Eles desenvolveram um modo de, digamos, consolidar partículas de cortiça, né? Porque você tradicionalmente extrai a rolha inteiriça da casca do sobreiro. Só que aí, não sei se vocês lembram daqueles quadros de aviso com taxinha, que você pegava o papel, pregava na taxinha, aquele material é uma cortiça consolidada. Você moe o negócio, então você pega raspa, você pega igual serragem de madeira. O resto que sobra de fazer ela integralmente, né? Isso. E você consolida aquilo num material só. E aí esse novo processo deu origem a essas folhas de cortiça. E isso depois passou a ser implementado no interior das tampinhas Crown, as tampinhas coroa. E aí o que o sujeito fez? Ele comprou ações da Crown Cap, logo depois ele fundiu as duas empresas, então ele passou a ser um gestor um pouco mais sagaz, né? Fez com que a produção fosse voltada para os refrigerantes e águas gasosas durante a Lei Seca, o que permitiu uma sobrevida, e também passou a vender esse novo liner, essa nova cobertura interna das tampinhas, para outros que, já que a patente tinha caído, podiam fazer essas mesmas Crown Caps. Então ele manteve a tecnologia em voga com uma exclusividade que ele poderia fornecer, que era mais eficaz, porque sendo um material mais fino, que ainda assim permitia a mesma vedação, a tampinha poderia ser produzida com menos material, mantendo aí a mesma qualidade. E nessa época de Lei Seca, depois vem aí a quebra da bolsa em 29, todo mundo aí contando todas as pennies, todos os centavos, cada centavo economizado valia um caminhão, né? Então, você tem essa entrada corporativa que vai fazer com que a empresa tenha uma sobrevida. Mas, 3 décadas depois de 1892, então, né, já nos anos 20, a Crown Cap vai ser basicamente o standard, vai ser basicamente o padrão e vai ter substituído praticamente todos os outros métodos de vedação de garrafas, sobretudo na indústria de cervejas, na indústria de refrigerantes também. Sempre fiquei me perguntando, você via aqueles filmes dos anos 50, molecada abrindo refrigerante daquele jeito em qualquer lugar, parece uma coisa super moderna, mas na verdade nós é que ainda utilizamos uma tecnologia que é antiga e eficaz, né? Ainda que, jovem, algumas cervejarias, né, algumas empresas tentaram renovar isso, né? Tentaram fazer umas tampas, ainda existem, inclusive, algumas que tem uma tampinha diferenciada, né? Que ela não é no mesmo formato, né? Sim,
Eu acho que a Império, ela tem umas tampinhas que é tipo um lacre que você arranca e depois ela abre. Exatamente. Não sei quão eficaz é, mas é de fato um método diferente e tal. E os filhos, não é bem Nepo Baby, mas aí acaba sendo também. Os filhos do McManus foram bons gestores depois que o pai faleceu. Ele, inclusive, já que o Henrique falou da questão ambiental ligada à produção de rolhas de cortiça, ele foi um cara que, especialmente no fim da vida dele, defendeu muito a plantação de sobreiros, defendeu espaços que fossem voltados para a plantação dessa árvore para que ela não entrasse em extinção, para que o material da rolha, ainda que o carro-chefe da fusão do New Cork com o Crown Cap fosse uma tecnologia que deixou a rolha para trás, ainda assim a empresa dele fabricava isso de uma forma inovadora, diferenciada, e ele foi um cara que defendeu os bosques de sobreiro nos Estados Unidos e tal. Como é que foi o nome da empresa que foi fundada da New Cork com a Crown Cap? Como é que foi o nome da New Crown Cork Cap? Eu acho que ficou tudo sob Crown Cap com uma divisão New Cork Process, assim. New Generation, vamos lá. Generation X. E aí acho que tem Crown Seal, alguma coisa assim, até hoje, com esse nome principal. E ele e os filhos também fizeram com que a empresa entrasse em outros ramos de embalagem, né? Outros ramos da indústria alimentícia, perpetuando o negócio de alguma forma, ainda que a tecnologia já não pertencesse mais a eles. Mas a entrada dele foi também um passo além no refino desse lance. E aí tem uma estatística assim interessante, de um almanaque de 1960, que ele diz que em 1959, né, ele diz que no ano anterior, foram utilizadas no mundo 46,5 bilhões de tampinhas no estilo Crown. Isso há mais de 60 anos atrás, né? Então hoje nem sei. E aí, só pra gente arrematar aqui, eu acho que uma boa comparação com essa tecnologia é a caneta Bic, que vez ou outra também, já que nós partimos das redes sociais, vez ou outra aparece nas redes sociais o que é um design bem feito, né? Aquele design atemporal. Não é bem assim, né? Enfia uma caneta Bic na mão de alguém do século XIX, a pessoa vai achar que aquilo é uma agulha de tricô ou algo para furar seu olho. Mas é um design que resiste ao tempo, né? Resiste às trends e tal, e é plenamente funcional. Então eu acho que a Crown Cap, ela tem um quesinho de caneta Bic, assim, porque ela foi uma inovação muito importante, que virou norma na indústria, e que permaneceu sem grandes modificações ao longo de mais de um século de existência, né? Talvez o mais significativo, já que o McManus foi um cara que entrou a partir da cortiça, tenha sido a substituição do liner por materiais sintéticos, né? Isso também na década de 50, que é um padrão que é seguido até hoje. Mas eu achei essa história bem massa de conhecer um pouco mais de perto. Ah, muito legal, tá vendo? Um vídeo mentiroso nos trouxe até aqui, Brasil. Gerou verdades. Exatamente. Não é? Eu acho. Bom, eu queria agradecer novamente ao Gurian. Henrique, muito bom gravar com você. Mais um episódio para conta dessa série histórica que vocês tanto amam, que vocês exaltam. Agora eles só querem o Gabriel Gurian, entendeu? Já vi gente que está editando o programa tirando a minha voz e a do Henrique, entendeu? Eles só querem o Gurian. É tudo assim, esses feedbacks que eu recebo, sobretudo no privado. A pessoa não tem que medo, isso, pô, que isso, pô. Bom, então eu queria agradecer. Já ia falar que a gente começou o ano com energia aqui lá em cima. Lá em cima. E aí veio umas coisas assim, que isso, gente, calma. Muito obrigada aos dois por estarem aqui pra gente contar essa história, e mais histórias virão. Então, se vocês estão, de repente, aí, ó, zapeando na sua internet e descobrem uma história que vocês estão achando muito astuta, manda pro Gabriel. Gabriel vai descobrir que nada daquilo é verdade, porém, trará verdade pra vocês. Vou caçar briga com os engenheiros, né? Com os diplomatas. É isso aí. Se você ouviu a gente até aqui, lembre-se de participar conosco nas nossas redes sociais, @surradilúpulo, no Instagram e no TikTok. Tem sugestão de pauta e convidado, manda e-mail para contato@surradilúpulo.com.br. É isso, meus amigos. E aí, o que a gente fala? Até a próxima. Porque não é semana que vem. Porque não é mais semana que vem. Este podcast é uma produção da Pint Network e está disponível no Spotify, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Na nossa equipe, contamos com a colaboração de Henrique Boaventura, Ludmila Almeida e Maurício TK, sócios e apresentadores do podcast. Também fazem parte do time Gabriel Gurian, na apresentação e redação do blog, Rubens Reis, na edição, Hop Your Media, nas redes sociais, e Laís Andrade, no design.